Muitas denominações cristãs, protestantes, vão dizer que a verdadeira Igreja de Cristo ela ficou espalhada em muitas comunidades. Jesus veio, anunciou o reino de Deus, e aí nas muitas comunidades de seguidores seus, ficou ali contida a Igreja de Cristo, diluída numa porção de comunidades. E esta fé foi seguindo pelo tempo. Até que chegou Martinho Lutero, um padre lá no século XVI, e deu forma a tudo isso. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Jesus, que é Deus, se ele não tivesse criado uma estrutura visível, uma estrutura transmissível, a sucessão apostólica que é transmitida através do sacramento da ordem, se Jesus não tivesse organizado uma estrutura hierárquica, assistida divinamente por ele mesmo para continuar, seria uma prova da sua incompetência. Agora acontece que Jesus é Deus e Deus é competente porque Deus é perfeito. Se Jesus tivesse diluído a verdade do evangelho em várias comunidades que o seguiram, isso tudo só tomou forma e corpo lá no século XVI, quando veio um reformador protestante para colocar tudo no lugar. Então nós estamos dizendo que Cristo é incompetente e que o Espírito Santo dormiu por 16 séculos. Isso é um absurdo completo, não tem lógica. O que a Igreja Católica ensina? Que Jesus constituiu, sim, a Igreja. Ele é o fundador, o divino fundador da Igreja. E Jesus fundou uma Igreja, uma única Igreja. E deu a ela uma estrutura hierárquica. E nesta estrutura hierárquica, Pedro é o chefe desta comunidade. Pedro é o chefe dos apóstolos. Pedro, que é o chefe dos apóstolos, conduziu a igreja, e depois dele outro e outro e outro, e assim nós estamos até hoje. Estamos já chegando agora ao 267º sucessor de Pedro. São papas que se sucederam ao longo desses 2000 anos. O termo papa apareceu depois, mas o que é algo claro na história da igreja é que Pedro era o bispo de Roma. E assim outros títulos foram usados antes até do título de papa. O papa é chamado de o bispo de Roma, o patriarca do Ocidente, o vigário de Cristo, o sumo pontífice. São todos títulos do papa. Mas a função é uma: confirmar os irmãos na fé. O papa é o sucessor de Pedro, que era o chefe dos apóstolos e que presidiu a igreja na fé. Então, Jesus constituiu uma hierarquia, uma estrutura visível. Jesus vai dizer aos apóstolos: quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, e me rejeitando rejeita aquele que me enviou. Ou seja, o mandato de ensinar a verdade que é Cristo mesmo foi dado à igreja. A igreja é voz de Cristo e Cristo é voz do Pai. Simples assim. Isso demonstra o quê? Que Jesus constituiu sim a igreja com uma característica visível, hierárquica. Do contrário, seria uma incompetência sua diluir a fé e criar a confusão, porque onde as pessoas saberiam que estaria a verdadeira fé? Se existem centenas de comunidades, não. O desejo de Cristo, a unidade, esta unidade se dá nos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. E entre os apóstolos há um, que é o primeiro, Pedro. Nos 4 evangelhos, em todas as listas de apóstolos de Jesus, Pedro é nomeado primeiro. Isso é palavra de Deus. Por que Pedro é nomeado primeiro? Porque existe uma precedência. Os próprios autores sagrados reconhecem. Pedro aparece sempre primeiro. Pedro é sempre aquele que toma a palavra e fala em nome dos outros apóstolos. Pedro é a quem Jesus se dirige primeiro quando aparece ressuscitado. Voltemos aqui ao Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Simão Pedro. Ele toma a palavra. Ele é o primeiro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
e eu te declaro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, Jesus fala no singular. Jesus não fala minhas comunidades, várias comunidades onde a minha palavra estará viva. Não. Jesus é muito claro. Minha igreja. Se nós temos um só Deus, uma só fé, um só batismo, só podemos ter uma só igreja. A igreja é una. Ou a igreja é una, ou Jesus não disse a verdade. Só que Jesus não dizer a verdade não é possível. Jesus é a verdade. E ele disse, minha igreja. Porque Jesus tem um único corpo, e este corpo é a igreja, é o seu corpo místico. E Jesus faz uma promessa, como Deus, ele faz uma promessa, e palavra de Deus é palavra certa, inerrante. As portas do inferno não prevalecerão. Apesar dos pecados dos membros da igreja, há uma promessa divina. Uma promessa divina de sustentar a igreja. Então Jesus constitui a igreja com uma característica visível, dá à igreja um chefe, estamos lendo aqui a palavra de Deus, constitui na igreja um chefe, constitui uma estrutura visível, por quê? Porque o verbo se encarnou, Jesus ao se encarnar, Jesus é o rosto de Deus, é o rosto humano de Deus revelado ao homem. Ou seja, se Jesus se encarnou, então nós não podemos pensar que a igreja é apenas uma estrutura espiritual. Não. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter se encarnado. Bastaria inspirar aos autores sagrados o que escrever na Bíblia e acabou. Não. Deus, no cúmulo do seu amor, se encarnou. A segunda pessoa divina da Trindade, que é Jesus Cristo, se encarnou, ele veio ao mundo. Visivelmente, do mesmo modo como o mistério da encarnação de Cristo é visível, é concreto, Jesus nos amou com o coração humano, nos deu exemplos humanos concretos, assim também a igreja é concreta na sua estrutura, é visível na sua estrutura. E a igreja é una. Em João, capítulo 17, versículo 20, nós lemos João 17, 20, a oração sacerdotal de Jesus. Olha o que Jesus pede a Deus Pai. Não rogo somente por eles, os apóstolos, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e o amaste, e os amaste como amaste a mim. Então veja bem, Jesus fala várias vezes aqui da unidade. Que todos sejam um, Pai. Como eu e o Senhor somos um. Como que pode haver uma porção de denominações e todas estão certas, sendo que Deus é um? Não faz sentido. O divisor, aquele que age dividindo na Sagrada Escritura, ele é chamado de diabolos, o diabo. O diabo é o divisor, é aquele que age dividindo. Onde há divisão do corpo místico de Cristo, há certamente uma ação do diabo. Onde há desobediência à igreja, onde há falta de união com a igreja, onde há desprezo pela autoridade do Papa, pela autoridade dos bispos, pela unidade da igreja, age o príncipe das trevas, age o demônio. O demônio age dividindo, mas Cristo age unindo. O lema do nosso Papa, que está inclusive no brasão papal, fala justamente disso, de unidade. É uma frase de um sermão, de Santo Agostinho, o Papa é agostiniano, o Papa Leão XIV, e o lema do Papa diz justamente isso. Um naquele que é uno. Então sejamos um naquele que é um só com Deus.